Olá, calouros! Vamos para mais uma resolução de exercício de Química 1, Química Geral. Mais um encontro lá com o tio Ded. Vamos lá, um exercíciozinho que é bem residente também, tá? Que é um exercício que está falando lá de isótopo, isóbaro e isótopo na forma de probleminha, tá? Probleminhas lá tem que prestar bastante atenção, extrair os dados do enunciado. Sendo assim, eu vou brincar com vocês lá como se fosse Jack Estripador. Eu vou quebrar o enunciado em partes, onde a gente vai extrair o máximo de informação, ok? Tá? Então vamos lá, ele fala bem assim. 3 átomos genéricos X, Y, Z. Note que ele não está colocando o símbolo dos elementos, né? Ocupam na ordem citada posições consecutivas na tabela periódica. A Federal tem o hábito também de colocar lá respectivamente, nesta ordem citada. Queridos, o que é posição consecutiva? 1, 2, 3, professor. Pensa nisso mesmo. 1, 2, 3. Mas se você for pensar matematicamente, qual a diferença do 2 para 1? Uma unidade a mais, né? Qual é a diferença lá do nosso 3 para 1? 2 unidades a mais. Então pensa comigo, posições consecutivas. 1, 2, 3, mas sempre está sendo acrescentado 1, 2, 3 em referência a um número, não é? Então vamos analisar aí o que o enunciado está falando. Posições consecutivas na tabela periódica, tá? A tabela periódica é organizada de que jeito? Tá? Em função do número atômico, a carga nuclear, o número de prótons que está dentro do núcleo, sim ou não? Sim, né? Então vamos analisar ali os elementos. Nós temos lá no comecinho, na primeira linha, na primeira série da tabela periódica, o elemento hidrogênio, número atômico 1, o elemento hélio, número atômico 2. Aí a segunda linha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou a linha, volta para a terceira linha. E assim sucessivamente, nós chegamos à conclusão que ele está ordenado em posições consecutivas em relação ao número atômico, uma unidade a mais. Sim ou não? Sim, né? Então vamos continuar com o enunciado. Ele fala bem assim, tá? O átomo X tem um número atômico A. Então, se ele tem um número atômico A, tá? Você não vai colocar A, B, C. Pense matematicamente, tá? O elemento X tem o número atômico A, o elemento Y, posição consecutiva, A mais 1. Tá? Em relação ao elemento X, tá? O elemento Z, em relação ao elemento X, eu vou ter 2 unidades a mais, tal como a gente fez lá com 1, 2, 3. Eu não sei ainda quem é o número atômico, qual é o valor, tá? Mas eu sei que ele vai ter uma unidade a mais. Mas a massa, ele está dizendo ali que o elemento apresenta um número de massa 2A mais 5. Onde que você tem o hábito de colocar massa, queridos? Lá em cima, né? Então, coloca lá, 2A mais 5. Ele continua enunciado. Ele fala assim, o número de massa dele é 2A mais 5 e ele é isóbaro. O que é isóbaro, queridos? Vocês lembram lá do macetezinho? Tá? Isso vem de igual. Prótons, isótopo, massa representado pela letra A, barro, né? Isótono, neutro, mesma quantidade de neutro. Então eu estou lá evidenciando para você a letra A, que é o do número de massa. Então você vai igualar com o elemento Y, que é o elemento consecutivo a ele. 2A mais 5, repete. Tá? O enunciado continua. Tá? Ponto. Os átomos X e Z são isótono. Opa, se isóbaro é o mesmo número de massa representado pela letra A, agora nós temos lá a representação da letra N no exercíciozinho, no elementozinho, na representação ali de isótono, né? Isótopo, mesmo próton. Isóbaro, mesma massa. Isótono, mesmo número de neutro. Igualando a quantidade de neutro, ele diz mais, que a quantidade de neutro do elemento Z é 18. Então quer dizer que o Yzinho também é 18, né? 18 neutro para o Yzinho, 18 para o Z, né? Vai igualar os dois ali. Tá, mas o exercício não parou. Você só está tirando as informações. Mas tudo isso, professor, só vai te ajudar isso daí, gente, tá? Então você vai adiantar o expediente tirando essas informações. Com base nesses dados, podemos dizer que o número de neutro do elemento X é... Então, olha lá, perguntinha é, qual é a quantidade de neutro do elemento X? Mas, professor, eu não sei qual que é o valor de A. Calma, vamos mais informações que ele está citando para você.
O número de massa do elemento Z é qual? E ele quer nessa ordem, respectivamente. Neutro para o elemento X e massa para o elemento Z. Né? Professor, mas eu não sei qual é o valor de A. Mas vamos pensar o seguinte. Você sabe que a massa é a somatória de prótons mais neutro. E que próton não é o número atômico? Então, qual dos três elementos hipotéticos apresenta os três dados? Embora a letra A apareça ali, mas qual apresenta os três dados? O X? Não, está faltando lá o neutro. O Z? Não, está faltando a massa. O que nós temos ali? O elemento Yzinho lá apresentando lá a massa, como 2A mais 5, e o número atômico A mais 1, né? E a quantidade de neutro, que é 18. Você sabe que a massa é somatória de prótons mais neutro, né? Então o que você vai fazer? Coloca nessa informaçãozinha lá, essa informaçãozinha nessa equaçãozinha. Então vai ficar 2A mais 5 igual a mais 1 mais 18. Nós temos o quê? Uma equaçãozinha chechelenta de primeiro grau de novo. Tá? Professor, só sai de equação de primeiro grau. Regrinha de 3, equação de primeiro grau. É o tradicional dentro da química, gente. Eles não vão pegar nesse sentido. Isolando o A, que valor nós chegamos? 14. Chegou o valor de A? Minha incógnita foi encontrada? Coloca lá nas informações que você tem lá. Então, qual que vai ser as informações? O número de massa, 2 vezes 14 mais 5, vai ser igual ao de Y também. E 14, 15, porque vai ser 14 mais 1, 16, por quê? 14 mais 2. Gente, se você errar lá que é posição consecutiva, esse dado vai estar diferente. Achamos os valores de massa e o número atômico, respectivamente, de cada um ali. Agora vamos calcular qual é a quantidade de nêutron do elemento X e qual vai ser a massa do elemento Z. Nêutron é o quê? Massa menos o número de prótons, massa menos o número atômico, massa menos o nêutron, menos o Z, gente, tá? Aí o que nós vamos ter? 33 maior menos o menor. 33 menos 14. Chegamos à conclusão, nêutron igual a 19. Às vezes o exercício já mata com o primeiro dado. Vamos para o segundo, tá? Só para confirmar. Massa, somatória do número atômico mais neutro. Próton mais neutro. 16 mais 18, daí chegamos a 34. Sendo assim, qual é a alternativa que devemos marcar? A letra A marca ou não marca? Não. B? C? D? Letra E marca ou não marca, queridos? Letra E, a nossa alternativa é essa que você marca e vai ser feliz com a química. Nossa brincadeira terminou por hoje. Um próximo encontro a gente fala de outras coisinhas lá brincando na parte de química. Tchau, calouros!